Você já sentiu saudade de uma vida que você nunca viveu? Como se existisse uma memória escondida em algum lugar da sua alma, um eco antigo, vindo de um tempo que você nunca conheceu, mas que de alguma forma te traz nostalgia? Talvez tenha acontecido quando você ouviu aquela música que te transportou para outro universo, ou quando viu um mundo de fantasia e pensou: por que isso me faz sentir mais em casa do que o próprio mundo real? Hoje, aqui, nesse mundo mágico onde o tempo não existe, vamos falar de anemoia e do porquê nossos corações parecem guardar lembranças de lugares onde nunca estivemos. Anemoia é uma daquelas palavras que não existem oficialmente nos dicionários, mas que definem perfeitamente algo que muita gente sente, principalmente nós, sonhadores de mundos impossíveis. Ela foi criada pela Dictionary of Obscure Sorrows, um projeto que inventa palavras para sentimentos que a linguagem comum só esqueceu de nomear. E anemoia significa exatamente isso. Uma nostalgia por um tempo que você nunca viveu. É um sentimento estranho, quase mágico. É aquela saudade de um passado, mas não da sua vida. É nostalgia de outra era, de outro mundo, talvez de outro você. Eu sinto isso toda vez que entro no mundo de fantasia. Seja assistindo Frieren, jogando Skyrim, Genshin, ouvindo uma música élfica. É como se minha alma dissesse: eu lembro disso. Eu estive aqui antes, mesmo que tecnicamente não tenha estado. E não é só comigo. Muita gente sente isso. Pessoas sonhadoras, introspectivas, criativas. Gente que carrega dentro de si o universo inteiro, que sente demais e não consegue explicar por quê. Se você sente isso também, você não tá sozinho. E agora, vamos descobrir por que sentimos saudade de mundos que nunca existiram. Pelo menos aqui, nessa dimensão, nessa build da realidade que estamos conectados. Às vezes o mundo real é meio cruel, né? Barulhento demais, rápido demais, confuso demais. Parece que todo mundo sabe exatamente o que tá fazendo, menos você. Mas aí, você entra num mundo de fantasia e tudo começa a fazer sentido. Esses mundos mágicos, com dragões, magos, tavernas. Na verdade, eles estão falando sobre a gente. Sobre como a gente deseja segurança, mas também aventura. Sobre como nosso coração precisa de algo maior para acreditar. E sobre como, muitas vezes, o mundo real simplesmente não oferece isso. Quantas vezes você já quis uma missão clara? Um objetivo que não te fizesse acordar todo dia perdido? Nos mundos de fantasia, você é o escolhido, o herói, a curandeira, a maga milenar. E isso nos dá um senso de propósito que é quase terapêutico. Alguns podem até chamar de escapismo, dizer que isso é a gente fugindo da realidade de um jeito meio negativo. Mas e se for justamente o contrário? E se os mundos de fantasia forem um refúgio emocional? Um lugar onde você encontra aquilo que o mundo real te negou: acolhimento, clareza, calma. Inclusive, muitas pessoas neurodivergentes, como autistas e TDAHs, e também, claro, pessoas mais introspectivas e criativas no geral, têm uma ligação profunda com esses mundos fictícios. Para quem sente tudo mais forte, que vive no mundo interno, um universo mágico é muito mais que escapismo. É lar. É lá que a gente encontra a guilda onde pertence, a taverna onde pode descansar, a floresta onde o silêncio não machuca. E uma missão que, por mais simbólica que seja, dá sentido. Se você já chorou vendo um anime de fantasia, se já desejou morar num castelo em ruínas, ou esperou ansiosamente receber sua carta de Hogwarts, é porque a sua alma estava pedindo algo que aqui fora a gente nem sempre encontra. Às vezes o que chamam de fuga
É só o jeito que a gente encontra de continuar. Esses mundos são vastos, silenciosos, às vezes até melancólicos, mas solidão? Não, nunca. É engraçado. O mundo real tá lotado de gente, mas a gente se sente tão sozinho às vezes, né? Nos mundos de fantasia, por mais abandonados ou sombrios que pareçam, a gente sente o oposto. Ali, a solidão vira solitude. Um silêncio que conforta, não que machuca. É que nesses mundos, as conexões são reais. Os laços são profundos. As amizades parecem eternas. Tem sempre alguém te esperando na próxima vila. Um aliado para te proteger. Um mestre para te guiar. E mesmo quando você erra, eles continuam lá. É como se essas histórias nos conectassem com algo antigo. Um passado coletivo que a gente sente na pele, mesmo sem ter vivido. Como se cada torre em ruínas, cada feitiço esquecido, cada melodia celta fosse parte de uma saudade que já nasceu com a gente. E é por isso que a gente se apaixona por esses universos. Não é só magia, é presença, é pertencer, é encontrar no impossível tudo o que faltou no mundo real. Desde que o mundo se tornou moderno, parece que ele se esqueceu de algo essencial. Talvez não fosse para vivermos todas assim, sentados por horas, apertando botões, seguindo ordens, vivendo dias que parecem se repetir infinitamente. Será que era esse o plano? Uma vida em que a gente se esquece que está vivo? E os nossos sonhos de infância? Onde foram parar? Quando éramos crianças, a gente queria explorar o espaço, mergulhar em mares mágicos, encontrar portais secretos atrás do armário. E agora? Muita gente passa a maior parte da vida trabalhando por algo abstrato, com as suas almas encarceradas na prisão da rotina, sem amor, sem propósito, fazendo algo que, no fundo, nunca escolheu. Não é à toa que mundos antigos nos atraem tanto. É por isso que a gente se apaixona por tempos que nem vivemos, porque eles lembram o que nos foi tirado. Uma vida com propósito verdadeiro, com exploração, com desafios reais, com recompensas que alimentam a alma, não só a conta bancária. Tem algo quase espiritual nesse apego. Às vezes, quando a gente assiste um filme de época ou pisa num castelo antigo, bate aquela sensação estranha de lar. Como se o corpo nunca tivesse estado ali, mas a alma lembrasse do caminho. Sabe, daí eu me pergunto, e se isso não for só nostalgia? E se for realmente memória? Memória de outras vidas, paralelas ou passadas? De arquétipos que dormem dentro de nós, de versões nossas que realmente viveram tudo isso. Talvez a gente não sinta saudade de um lugar, mas daquilo que fomos ou daquilo que poderíamos ter sido. É como se esses mundos gritassem: você nasceu para mais do que isso, mais do que filas, boletos, metas vazias. Você nasceu para uma jornada, para deixar a sua marca, para amar com intensidade, para descobrir o desconhecido. E talvez, só talvez, esses mundos existam em algum plano, em algum canto da alma do universo. Talvez você não esteja sonhando com esses lugares por acaso. Talvez eles estejam sonhando com você. Bom, depois de tudo isso, talvez a pergunta que fique seja: por que a gente precisa tanto de magia? Hein? Lamas. Não é só por causa dos feitiços incríveis, das varinhas, das bolas de fogo e das espadas que brilham. Não é só pela estética. É porque a magia representa algo mais profundo, algo que mora dentro da gente. Ela representa o desejo de controle sobre um mundo que vive escapando das nossas mãos. Quando tudo desmorona, quando a realidade nos sufoca,
A magia nos lembra que, talvez, ainda exista um jeito de reverter as coisas, de ter algum poder. A magia também cura, e cá entre nós tem muita ferida que a medicina não alcança. Feridas de abandono, de perda, de vazio. E é aí que entra a magia como símbolo, como aquele toque invisível que diz: eu posso te curar. E o arcano? O arcano, a busca pelo saber escondido, pelas verdades que ninguém vê. A fome por entender o universo, por desvendar os segredos que só sussurram para quem escuta com o coração. Muita gente quer sabedoria, não para dominar o mundo, mas para entender por que está nele. E no fim das contas, a magia é transformação. Transformar dor em força, solidão em conexão, a escuridão em luz. Por isso, quando você sonha em conjurar feitiços, talvez esteja no fundo sonhando com o poder de mudar o próprio destino, de curar suas partes partidas, de se lembrar de quem você realmente é. Talvez essa saudade que você sente de lugares que nunca viu, essa anemoia que te acompanha como uma sombra poética, seja a sua alma tentando se lembrar da sua verdadeira magia. Não deixe que o mundo a roube de você. Ela sempre esteve aí. Você só precisa se lembrar.